Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui no webinar de quinta aqui da Alvo. Toda quinta-feira a gente tem feito um webinar e a gente tem sempre trazido parceiros relevantes para ajudar vocês aí a gerenciar melhor a equipe de campo. E hoje a gente trouxe aqui um dos mais antigos parceiros que a gente tem, o Luiz. Bem-vindo, Luiz. Obrigado por ter participar aqui com a gente hoje. Luiz, fala um pouquinho aí sobre você para o pessoal. E aí, pessoal? Ó, primeiro, valeu demais o convite, Gabriel. É um prazer estar aqui falando com vocês. E, de fato, né, a gente tem uma parceria já há um bom tempo. Eu sou o Luiz Lourenço da Plug CRM, que é um software de CRM para pequenas e médias empresas. E até por falar pequenas e médias empresas, muitas das pessoas ainda têm dúvida, né, não sabem muito bem o que é CRM. E eu explico como uma ferramenta de gestão de negócios. Uma ferramenta de gestão de negócios que basicamente é o quê? Você organiza suas oportunidades de negócio e melhora ali seu relacionamento com o cliente. Então, acho que é muito a ver com o que nós queremos falar aqui hoje, né, Gabriel? Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vendas e o que é importante medir aí nesse ciclo de vendas e como é que monta um funil de vendas. A gente vai entrar em detalhes aí. É até bom o Luiz falar, só para deixar claro, relevante aqui, o plug e o alvo tem uma integração entre ferramentas, então quem usa as duas ferramentas podem entrar em contato aí ou com uma ou com a outra empresa. Bom, Isso aí. antes da gente começar a falar aí sobre vendas externas e etc., Luiz, vamos falar um pouquinho assim sobre o que é o ciclo de vendas. Para quem está entrando agora, assim, quem está começando a gerenciar uma equipe, por que é importante medir o ciclo de vendas e o que é um ciclo de vendas, assim, Luiz? Não, legal. Na verdade, é muito simples, né? Só a gente entender quanto tempo demora desde o momento que você capta uma oportunidade de negócio até o momento que você fecha negócio. Né? Esse é o seu Isso. ciclo, o seu tempo de ciclo de vendas. Quanto tempo que um cliente demora para percorrer ali todo o pipeline, né, o funil de vendas, que nós podemos falar daqui a pouquinho de uma forma mais detalhada. Né? E por que é legal você começar a mensurar o tempo médio do seu ciclo de vendas? Aí eu trago um exemplo que ele é simples, assim. Pensa que, sei lá, vamos supor que para você vender essa caneta, você demora aí 6 meses para vender uma caneta. Então, seu ciclo de vendas é um ciclo de venda de 6 meses. Desde o momento que você capta o cliente até, né, você negocia, você visita, você Aham. apresenta, e vai lá uma, duas vezes e tal, e aí você fecha o negócio. Vamos supor que isso demore 6 meses. O que aconteceria na sua empresa se você demorasse, por exemplo, 4 meses para fazer esse mesmo processo? Né? Exatamente. Em 4 meses o processo estaria muito mais eficiente e a sua aquisição de cliente estaria muito mais rápida e muito mais robusta para a empresa, né, Luiz? É só você pensar assim, primeiro, o dinheiro vai entrar mais rápido. Né? Exatamente. Segundo, né? Então, primeiro que seu caixa vai ficar muito mais confortável se você fecha o mesmo número de clientes em um período menor. Né? Isso acaba também resultando, né, logicamente, num volume maior de clientes por mês. E aí você consegue trabalhar ali com uma escala maior. Né? Então, através desses dois fatores, você consegue começar, se você começar a mensurar o tempo, né, de ciclo de vendas, você começa a falar, poxa, o que eu posso fazer para, em vez de durar 6 meses, durar 5 meses? E se durar 4? Porque cada vez que eu diminuir o meu ciclo de vendas, mais dinheiro vai entrar, mais clientes vão chegar, maior Exatamente. vai estar a minha base, maior vai estar o número de referências que eu vou ter, e assim por diante. Né? Então, Exatamente. trabalhar nesse ciclo de venda é muito, muito interessante para as empresas. Né? Isso. E aí, o que acontece? É até bom falar nisso, porque assim, normalmente quem trabalha com venda externa é quem trabalha com venda de ciclo mais longo. Então são venda com Sim. produtos mais a que a gente chama de venda complexa, né? Que é uma venda mais difícil de fazer, demora mais tempo, você tem que envolver muitas pessoas nessa negociação. E normalmente, se você não medir isso e acompanhar isso, normalmente você pode perder o controle, você fica sem métrica para poder trabalhar. E bom, e aí o que acontece assim? Eu acho importante falar isso nisso, Luiz, porque assim, o ciclo de vendas ele é o tempo que o cliente gasta para percorrer o funil. Só que se a empresa não montou o funil, ela não sabe quais são essas etapas, né? Ela nunca vai conseguir medir o ciclo de vendas. Ela vai conseguir saber, o lead entrou no meu CRM, ou no meu sistema, ou na minha planilha, que seja dia tal, e saiu dia tal. Mas ele não sabe quais passos o lead teve que percorrer, né? O que ele teve que aprender e aonde ele aprendeu sobre isso para poder se tornar um cliente, né?
Então, quais são os passos que ele fez? E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho assim sobre o que é o funil, né? Como é que a gente monta um funil desse? O que é importante a gente levar em conta para poder medir esse ciclo de venda de forma eficaz? Porque senão não adianta a gente medir só o tempo que o cliente gasta para entrar na plataforma, sem a gente medir quais são os passos que ele deu para chegar lá, né? Legal. É até engraçado isso, porque para quem está acostumado a trabalhar com funil de vendas, é uma coisa quase que obrigatória. Você não consegue ficar sem mais, né? Exatamente. É um negócio interessante. Bem, o funil de vendas, então, né? Você tem esse ciclo de vendas, vamos pegar esse exemplo de 6 meses, que eu acho que vai ficar fácil, né? Você vai ter que dividir esse ciclo de venda em etapas, né? Essas etapas são as etapas do funil de vendas. E por que é um funil, né? Porque você começa a funilar as oportunidades. Então a gente fala, né, que tem que entrar muitas oportunidades numa etapa um. Dessa etapa um você passa menos para a etapa 2, da etapa 2 para 3, da etapa 3 para 4 e assim por diante. Agora, por que esse negócio é tão importante? Por que a gente que já trabalha com isso não consegue ficar sem, né? Bem, aí entra uma série de fatores, assim, principalmente do ponto de vista gerencial. Mas primeiro eu vou falar do ponto de vista do próprio vendedor, né? Por que o vendedor tem que começar a utilizar o funil de vendas ali no seu processo comercial? Primeiramente, para ele saber, para ele sentar na frente do computador, né, ou então abrir a planilha, ou que seja, e falar: o que eu vou fazer hoje? Quem que eu vou atacar agora? Quem que eu vou ligar? Eu tenho muita oportunidade entrando, eu tenho pouca oportunidade entrando, eu tenho muita oportunidade para fechar, eu tenho pouca oportunidade para fechar, porque se eu não tiver essas etapas bem definidas, eu como vendedor eu vou dar tiro para tudo quanto é lado, né? Ou então eu vou trabalhar numa regra ali linear, não necessariamente linear é o melhor. Às vezes em vez de eu ligar para o 1, para o 2 e para o 3, eu posso ligar para o 2, depois para o 3, depois para o 1, dependendo do número de negócios que eu tenho, né, nesse pipeline, dependendo do número de negócios que eu tenho lá em cima no funil de vendas ou que eu tenho lá embaixo no funil de vendas. Então, para o vendedor é muito interessante começar a dividir o ciclo de vendas em etapas, para ele saber primeiro, primeiro para se organizar, né, e segundo para ele falar, agora o que eu vou fazer? Quem que eu vou atacar? Eu vou ligar para quem? Agora, para o gestor, para o gerente comercial, aí eu já acho que deixa de ser interessante para ser fundamental, né? Uhum. Porque aí ele vai ter uma visão muito mais inteligente do negócio, né? Tanto para saber, por exemplo, quantos negócios eu tenho que, né, eu já realizei visita, quantos que eu estou agendando a visita, quantos que eu estou, né, na pré-venda, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, Uhum. e outras coisas mais, do tipo, quantas oportunidades eu tenho no meu funil de vendas? Eu tenho muita? Eu tenho pouca? Se eu tenho pouca, eu tenho que gerar mais oportunidades. Se eu tenho muitas, eu tenho que perder oportunidades. Ou melhor, eu tenho que deixar de visitar alguém, porque se eu tentar visitar todo mundo, eu não vou conseguir. Então, eu vou deixar de visitar aqueles que são menos relevantes para mim no momento, né? Ele começa a mensurar também, por exemplo, quanto de dinheiro que tem no funil de vendas dele. Aí ele consegue imaginar, se eu tenho 10 mil reais lá na minha última etapa do funil de vendas, eu consigo imaginar que, como eu estou próximo do meu fechamento do ciclo de vendas, em breve eu vou ter uma boa parcela desses 10 mil. Né? Então eu consigo setorizar e falar, em cada etapa eu tenho tantos negócios, eu tenho tanto em dinheiro, eu tenho muito, eu tenho pouco, eu tenho que fomentar, eu tenho que desclassificar, ou, por exemplo, gargalos, né? Então, você começa a dividir em etapas e falar assim, eu tenho muitos negócios na primeira etapa, mas eu também tenho muitos na segunda etapa, e tenho poucos na terceira. Tem algum gargalo da segunda para a terceira. Né? E qual que é esse gargalo? Qual que é o problema que está na etapa 2 para a etapa 3 que eu não estou conseguindo resolver e que se eu resolver, eu vou conseguir deixar o meu ciclo de vendas mais rápido? Exatamente. Né? É engraçado, assim, a principal vantagem que eu vejo, Luiz, do ciclo do funil de vendas, é porque ele consegue deixar as vendas da empresa previsíveis. E aí o que acontece? Assim, normalmente a gente tende a achar que venda. É bem comum a gente encontrar isso. O vendedor X vende mais porque ele é mais talentoso, ou o vendedor Y vende mais porque ele tem uma área melhor, etc e tal. E aí isso é dito sem uma avaliação prévia, né?
Quando você falou isso, eu acho que é fantástico, por exemplo, se o lead não consegue, se o vendedor não consegue passar o lead da etapa 3 para a etapa 4, por exemplo, e a sua equipe está morrendo ali, se você resolver esse problema, você pode deslanchar de venda às vezes. E aí se você for fazer uma análise crua do negócio, você fala assim, não está vendendo, mas não está vendendo aonde no funil? É prospecção que está ruim, é a reunião que não está sendo efetiva, é o follow-up depois que está sendo pouco, o pessoal está fazendo pouco follow-up, ou depois do follow-up o cliente não está comprando por quê, ou o fechamento está falhando em algum ponto. Se você conseguir identificar onde é que você está vendendo, onde é que sua equipe está pecando, você consegue otimizar. Por exemplo, você entrar 100 pessoas no seu funil, 80 passou para etapa 3, 40 passou para etapa 4, e depois só 5 comprou, o problema está da etapa 4 para 5, entendeu? Você está fazendo errado. E aí você consegue identificar, isso por vendedor. Às vezes tem vendedor que performa pra caramba, até o meio do funil e depois não consegue mais. Tem gente que performa menos no começo, não consegue prospectar bem, mas na hora do fechamento o cara consegue fechar bacana. Então se você não identificar onde que sua equipe pode ser melhor, você nunca vai conseguir otimizar ela. E se você não medir, aí você vai ficar só achando, né? Você vai ficar assim, eu tenho uma equipe que vende pouco, porque prospecta pouco, e normalmente não necessariamente. Eles podem até prospectar um número interessante de oportunidades, mas não estão conseguindo converter isso em venda, então aí você vai sempre achar assim, a minha equipe está trabalhando pouco, mas às vezes não é, eles estão trabalhando errado. Eu acho que você falou aí, no final, o melhor, assim, porque o grande problema que eu acho que é dos times de vendas é igual você falou, eles acham que estão vendendo pouco, eles acham que estão prospectando errado. O time de vendas, de uma forma geral, ele acha muita coisa porque a gente está acostumado. O time de vendas, de uma forma geral, ele é muito pragmático, né? Ele pega e faz, vai embora. Exatamente. Né? E a gente vê isso lendo muito, né, conteúdos de vendas e tal, que a área de vendas ela passou a ser, lógico, né, a gente tem que ter uma skill aqui de ser, né, de ser um cara legal para conversar, lógico, né, tudo isso que a gente conhece tipo claro, de vendedor. mas isso não é, isso é aprendido, primeiro isso é aprendido. E segundo, se você ter uma pessoa dessa não determina que você vai ter sucesso se você não medir seu funil, né? Justamente, as vendas elas estão cada vez mais próximas da matemática, né? Elas estão cada vez mais exatas, né? Uhum. Então, quanto mais parâmetros a gente tiver para a gente medir isso e para a gente comparar e para a gente analisar, é muito melhor do que eu chegar e falar, não, eu acho que está ruim, eu acho que está ruim, eu acho que está bom, eu acho que o problema está aqui, eu acho que o problema está ali, né? Exatamente. A gestão da empresa é muito ruim, né? Exatamente. E aí, o que é interessante, isso que o Luiz falou, assim, como é que você vai mapear, eu acho, principalmente assim, o seu funil? É entender quais são os processos que o seu cliente tem que passar para comprar. Então, normalmente os CRMs já vêm com um funil meio que estabelecido, alguns deixam você customizar o funil ali por algumas mais etapas, porque depende bastante às vezes de produtos, às vezes tem um produto que é mais complexo, aí o cliente tem que passar por mais etapas, etc e tal. Mas é mapear o que o seu cliente precisa passar. Então, você ouviu isso aqui agora e falou assim, poxa, eu vou montar o meu funil, se tiver com dificuldade, basta pensar assim, o que o seu cliente tem que saber e fazer para conseguir ir avançando e determinar gatilhos. Então, por exemplo, como é que ele passa da etapa 1 para a etapa 2? Qual que é o gatilho disso? Por exemplo, a prospecção tem que ser... Quando é que é uma prospecção bem efetuada? O que aconteceu ali e qual que é o gatilho que vai fazer ele passar para a etapa 2, para a etapa 3, etc. E tem uma coisa que é legal para quem quiser montar o funil de vendas e quiser montar esses gatilhos, né, o que sai da etapa 1 para a etapa 2, da etapa 2 para 3 e tal, que vale muito a pena pensar dessa forma, tá? Em vez de você pensar o que o vendedor fez, começa a pensar o que o cliente fez, ou então o que o cliente falou. Ou então qual foi a ação que o cliente executou para você mudar. Porque isso é legal, porque, vou dar um exemplo, eu até dei uma espécie de um curso uma vez, e eu falei isso, assim, para o vendedor tirar um negócio da etapa 1 e passar para a última, ele pode fazer do jeito que quiser. Né? Vamos supor que ele prospectou e já mandou proposta. Pouco importa. Né? Eu posso prospectar agora, mandar a proposta daqui a 5 minutos e automaticamente eu fui da etapa 1 para a etapa 5 em 10 minutos. Né? Exatamente. E aí meu ciclo de venda é 10 minutos. Né? Na verdade, é legal você pensar, poxa, o que o meu cliente falou
para eu mudar, para eu avançar? Ou então o que o meu cliente fez, né? Eu gosto muito nos processos comerciais de fazer, sei lá, perguntas, né, no meio da argumentação, que sejam sim ou não, sabe? Coisa simples. Uhum. Olha, o cliente descreveu o seu problema de uma forma clara. Beleza. Passou de etapa. O cliente fez determinada ação assim, assim, assado. Passou de etapa. O cliente declarou que, de fato, esse é um problema muito grave na empresa dele, taranana, passa de etapa. Né? Então, quando o cliente fala isso, pô, fica muito mais claro, e aí eu sei que aquele funil está andando direitinho. Eu sei que eles estão Exatamente. lançando certo. Quem desce no funil não é o vendedor, é o cliente. É o cliente que desce ele que vai ele que vai se descendo, não sei se você pode dizer ele, né? Mas ele que vai se descendo, sendo descido no funil, à medida com que ele vai se interessando pelo produto ou pelo serviço que você vende. Então não adianta você falar assim, tem muita empresa que faz isso, eu conversei com o cliente me pediu uma apresentação e aí o vendedor já emenda a apresentação com a proposta e depois liga perguntando se ele gostou e vamos fechar. E não funciona assim. Às vezes o cliente nem viu a apresentação. E aí você fica dependendo de sorte, né? Dependendo da sorte de encontrar um cliente que está precisando do seu produto naquele exato momento. E aí ele, por si só, foi descendo no funil que às vezes você nem sabe como é que é. E aí, o Luiz, hoje em dia, assim, o trabalho de um vendedor externo, é bom a gente falar sobre isso, porque um vendedor externo ele é muito mais caro para uma empresa do que um vendedor interno. E só que existem produtos, principalmente produtos de maior ciclo de vendas, que são essencialmente vendidos por vendedores externos. Porque são empresas que dependem de um ticket, vendem um ticket maior, então dependem de uma apresentação presencial, às vezes você vai falar com o CEO da empresa, com o diretor, alguém de um cargo mais executivo. E aí o que acontece? Se você não tiver uma assertividade muito grande com esse vendedor externo nessas visitas, o custo de aquisição de cliente vai lá no teto, né? E aí que eu queria ver, a gente estava até batendo um papo antes, como é que a gente pode resolver, principalmente esse pessoal que faz muito porta a porta, assim, o vendedor chega, ele tem uma região para prospectar cliente, ele sai visitando cliente por cliente, sem muita aferidade, aí o que acontece? Ele vai colocando um monte de leads no topo do funil dele, né? Mas são leads que não necessariamente estão ali tem o perfil de compra, etc. Queria que você explicasse como é que a gente pode resolver esse problema. Eu acho que a grande questão de a gente pensar é pensar em dinheiro, né? Você falou, é caro, né? E como é que a gente pode fazer ficar menos caro, ficar mais barato, né? Pra gente, porque de fato, né? Tem negócio que a visita ela é fundamental, ela é essencial e você nunca vai acabar com ela. Agora, será que todos os casos eu preciso fazer uma visita? Será que eu preciso fazer a visita todas as vezes que eu for nessa região? Né? Será que não consigo otimizar isso de um jeito mais eficiente? Eu achei interessante a gente pensar assim, será que o funil inteiro tem que ser preenchido por visitas, por exemplo? Por visitas, às vezes, né? Às vezes você não pode, se tem 5 etapas no funil, talvez as 3 primeiras possam ser feitas internamente, só as 2 últimas externamente, por exemplo, só a apresentação e uma apresentação mais formal para a diretoria e depois a assinatura de contrato. Acho que é interessante a gente pensar nisso, né, Luiz? Vamos pensar isso. Você tem 100 clientes numa determinada região que você, teoricamente, teria que visitar os 100, né? Primeiro, vamos pensar do ponto de vista ciclo de vendas. Quantas visitas você consegue fazer num dia? Né? Se você conseguir fazer, sei lá, me fala uma média aí, Gabriel, você que tem uma noção boa. Cara bom demais. 8 visitas no dia, 8 visitas no máximo. Pois é, um cara muito bom, ele faz 8 visitas num dia, né? Agora eu te perguntar, quantas ligações eu consigo fazer num dia? Pô, eu tenho uma média, né, de ligações aqui, que é de 60 ligações por dia por pessoa, né? Entre 50 e 60, uma média. Beleza, eu não preciso visitar todo mundo, porque não é todo mundo que merece a visita. Eu sei que também eu não vou conseguir fechar ligando para todo mundo, porque eu preciso visitar essas pessoas. Agora, será que não faz sentido eu ligar antes, ligar para 60 de uma vez, né? Eu ligo para 60, em 2 dias eu ligo para 120 e consigo ali pré-qualificar, qualificar essas oportunidades, ver se faz sentido a visita agora, ver se faz sentido visitar para apresentar, ver se faz sentido visitar para fechar o contrato, né? Se você começa a mesclar outras atividades de follow-up, né?
coloca acompanhamento, né? Como a ligação ou como e-mail, para você trabalhar com um volume maior, isso possibilita, né, aquela questão do ciclo de vendas, né? E se eu tenho 100 clientes para trabalhar num determinado período, se eu conseguir ligar para um monte agora, mandar e-mail para tantas pessoas, fazer uma qualificação e depois visitar, poxa, então nesse período não preciso trabalhar com 100, preciso trabalhar com 200. Exatamente. Se eu trabalhar com 200 clientes, eu consigo, teoricamente, né, dobrar minha receita no mesmo período de tempo. Né? Exatamente. Eu acho uma coisa fundamental, né, eu acho que essa palavra que me veio à cabeça agora, é que as empresas que fazem visitas, elas evitem o porta a porta, prospecção porta a porta, e comecem a utilizar mais a qualificação. Por exemplo, que a gente sabe que o porta a porta, ele é muito caro, poxa, tirar um cara de um lugar para ir para o outro é caro, somado à prospecção, que a prospecção ela tem uma conversão baixa, né? E a questão que você falou, né? A gente precisa ter um volume muito alto, né? Para a gente conseguir ter resultado. A gente precisa prospectar muitas pessoas para a gente ter algumas lá embaixo, né? E se a gente começa a colocar a qualificação no meio dessa antes da visita, né? Aí sim a gente pode colocar lá infinitos negócios no topo do cara. E aí ele vai ter que ligar, ele vai ter que mandar e-mail, vai ter que ver se faz sentido. Poxa, fez sentido? Ah, não, agora eu vou começar a olhar a questão da visita aí com você. Exatamente. Né? Eu acho que a gente pode pensar assim, Luiz, se realmente tem que ser o vendedor que faça esse trabalho de ligações, e-mails e agendamentos. Porque hoje apareceu bastante nas empresas a figura do pré-vendedor. Que é a pessoa que fica internamente, é a pessoa que prospecta, porque assim, ó, prospectar, a conversão de prospecção ela sempre foi baixa na maioria dos negócios, e negócio de venda complexa, então ela gira, assim, em média de mercado ela gira de torno de 2 a 4% de conversão no fundo funil. Então, em números gerais, se você prospectar 100 pessoas, em média de 2 a 4 pessoas vão comprar o seu produto. Né? Então, se você tiver, por exemplo, 50 vendedores externos, tudo bem, você vai fazer uma quantidade razoável de vendas que às vezes você bata a sua meta. Mas se tiver 3 vendedores externos, a chance de você conseguir trazer muita gente para dentro da sua empresa é muito baixa. Então, se você tem uma equipe menor, uma equipe mais enxuta, vale a pena você otimizar o trabalho deles. E como é que a gente tem visto as empresas fazerem, muitos clientes da Alvo têm feito isso, é o processo de qualificação internamente. Então, ela tem uma figura do pré-vendedor. O que é o trabalho do pré-vendedor hoje? É ele ligar para os leads, para fazer essa prospecção outbound por telefone mesmo, liga, conversa com o pessoal, entende se aquele potencial lead ele está no momento de compra, ele tem perfil de compra, ele precisa do seu produto mesmo, às vezes ele já usa um concorrente e tal. E aí ele consegue agendar as reuniões para os vendedores que estão em campo, só as reuniões que realmente façam sentido, aqueles clientes que realmente podem vir a comprar. E aí daí para frente, então assim, a metade do funil fica com o profissional e a outra metade fica com o outro. O vendedor ele vai trabalhar ali onde ele é bom, porque às vezes, assim, uma coisa que a gente viu aqui na Alva, a gente vê nos clientes, é que o vendedor quando ele é muito bom, ele detesta prospectar cliente. Ele não gosta de prospectar, ele é bom em fechamento, ele é bom em acompanhamento, ele é o cara que vai lá e faz uma super apresentação para o cliente fica com vontade de comprar o produto. Agora, desculpa, se colocar ele para pegar os leads e trazer para dentro pro topo do funil, ele vai ser o cara que, primeiro, ele é caro, ele é um profissional mais caro, então você já aumenta seu custo de aquisição de cliente, e ele não é tão efetivo assim. Então, se você conseguir dividir isso, colocar uma figura de um pré-vendedor, esse pré-vendedor fazer as qualificações necessárias, agendar só as visitas que façam sentido, pode ser muito melhor para sua empresa. E muitas vezes o perfil dos dois é diferente mesmo, né? O cara que fecha negócio, que gosta de vender, ele tem uma habilidade de persuasão, de negociação, de contra-argumentação, né? E muitas vezes o pré-vendedor ele tem que ter uma característica de empatia rápida, ele tem que ser um cara sagaz, né, para fazer as perguntas certas no momento certo, conduzir o primeiro contato, né? Isso está sendo muito utilizado. A gente que é da área de tecnologia, né, Gabriel? Isso já vem sendo utilizado há mais tempo no nosso caso, né? Já tem um tempinho já que o pessoal utiliza esse tipo de estratégia.
Isso, e agora a gente está vendo que as empresas já estão percebendo isso justamente para otimizar o tempo do vendedor. Porque se o cara é bom de persuasão, ele vai querer persuadir no primeiro contato. E aí a persuasão no primeiro contato não dá certo, o cara não vai fechar com você no primeiro contato, né? Exatamente. Então, essa figura do pré-vendedor, ela está sendo muito utilizada. E tem um exemplo que é legal, para as empresas começarem a entender isso e começarem a implementar na empresa, né, de cada um. Eu dou um exemplo que é, poxa, imagina um hospital que recebe lead o tempo inteiro, né, que Aham. recebe gente passando mal o tempo inteiro. Se todo mundo chegar e for conversar com o melhor cirurgião cardíaco do hospital, o cirurgião cardíaco não vai fazer de cirurgia nenhuma. E se pegar uma cirurgia, é capaz de ele fazer a cirurgia de coração num cara que está com dor no pé, né? Exatamente, ele vai ficar louco lá, né? Ele vai ficar louco, imagina, poxa, ele é o não, mas ele é o melhor cirurgião do Brasil e ele está aqui no nosso hospital, ele é o melhor cirurgião cardíaco. Todo mundo que chegar aqui no hospital, eu vou mandar para ele. Poxa, ele não vai fazer cirurgia nenhuma. Se fizer, é capaz de ele fazer a cirurgia na pessoa errada ainda, né? Exatamente. É, Você vai tirar o que ele é melhor, você vai tirar a melhor qualidade dele para poder fazer um trabalho que um outro profissional poderia estar fazendo. Aí, nos hospitais, o que, que acontece? Você chega lá, você passa por aquela salinha, né? Que tem um cara que qualifica. E falou, opa, o que, que você está sentindo? Ah, não, eu tô sentindo uma dorzinha no pé. Ah, então vou te dar uma pulseirinha verde, você pode esperar aqui mais um tempinho, porque eu não vou Exatamente. passar agora. Agora não, eu tô chegando aqui, eu tô tendo um infarto do coração, já é a 10ª vez que eu tenho um infarto, e aí o cara já vai te dar uma pulseira vermelha e vai subir direto pro cirurgião, que aí é o melhor do Brasil, né? O cara de pré-venda, ele tem que ter essa sensibilidade também, né? De falar, poxa, você não está preparado para comprar comigo ainda. Você Exatamente. pode ser que você esteja preparado, mas antes de eu mandar uma visita, antes de eu mandar alguém visitar, eu quero conversar um pouquinho mais com você, para entender mais seu problema, sua demanda, né, seus concorrentes, de onde você está comprando, e assim por diante. E também tem que ter a sensibilidade de falar, olha, esse cara aqui, ele já comprou comigo várias vezes, ele já tem vários serviços, a gente já fez várias visitas nesse cara, ele já é um cliente costumeiro nosso. Poxa, então às vezes eu não preciso nem ficar me perdendo muito tempo, é melhor eu passar para o vendedor logo, né? E Uhum. ter essa sensibilidade de diferenciar as oportunidades de negócio, né? Mas e outra coisa legal também do pré-vendedor, e aí a gente estava falando de funil de vendas, de métrica e tal, que, primeiro, né, a gente vai deixar as atividades, como teoricamente são duas pessoas, cada um vai ser especialista naquilo, né? Pelo fato de eu ser especialista naquilo, eu consigo me desenvolver melhor, ter uma performance melhor, né? Logo, eu consigo ser um pouco mais rápido. E o terceiro ponto Exatamente. é que se a gente conseguir ser mais rápido, ser mais especialista e tal, e a gente tiver tudo metrificado, as etapas do fundo de vendas, eu consigo virar e quase que prever, né? Olha, Uhum. de cada 100 pessoas que chegam aqui para mim, eu consigo qualificar tantas e passar tanto para o meu vendedor. E o meu vendedor consegue fechar tanto, né? Exatamente. E você consegue entender, por exemplo, aí você consegue deixar sua venda previsível. Esse é o ponto. Você deixar sua venda Isso. previsível. Porque você nunca vai ser pego de surpresa. Eu vejo, Luiz, eu vejo isso demais. Assim, por isso que eu gosto de tocar nesse assunto, porque assim, eu vejo isso demais aqui nos clientes, alguns clientes da Alvo. O que acontece? Eles não têm esse processo definido, e aí eles não sabem quando é que eles vão vender menos e o porquê que eles venderam menos. E aí a culpa é da época, a culpa é porque eu estou numa área, o meu vendedor está numa área ruim, mas E o pior, às vezes o problema, né, pode ser, eu estou fazendo pouca visita. E aí começa exatamente. a fazer mais visita e às Fazer, vezes não precisa de mais visita, né? Às vezes não tem nem tempo para fazer mais visita. exatamente. Então, assim, o importante ninguém está dizendo que que o vendedor, ele tem que parar começar a visitar só oportunidades e tal. A gente está querendo falar que a empresa precisa otimizar o trabalho daquele profissional, no que ele é melhor. E isso, assim, o que eu vejo aqui bastante o cliente não tem uma ideia básica assim de como é que funciona o funil. E aí ele não sabe deixar as vendas dele previsível. Aí ele olha nos relatórios e fala assim, poxa, vendi pouco esse mês, então mês que vem eu vou dobrar a meta de prospecção dos meus vendedores. Na verdade, pode ser que você não vendeu, a empresa não vendeu porque as suas propostas estão todas engatilhadas na etapa 4, ainda está faltando. E lá atrás você cometeu um erro, um erro que você não identificou na época.
Não adianta a gente tentar, as empresas assim, eu vendi pouco esse mês. Se você vendeu pouco esse mês, seu ciclo de venda é de 3 meses, o erro não foi esse mês. O erro foi há 3 meses atrás. É, E tem o erro que parece que é bom no primeiro momento, né? Por exemplo, poxa, esse mês eu vendi muito. Eu vendi 2 vezes mais do que eu tinha previsto, né? Que seja. aham, Mas aí, quando você vai ver no mês seguinte, já não tem ninguém para trabalhar. Aí é, você vai ficar 3 meses sem trabalhar com ninguém. Aí você exatamente. bateu meta em um mês e ficou 6 meses sem bater meta, Isso né? acontece demais, por exemplo, a empresa, ela história de venda em um mês, porque assim, o ciclo dela encerrou, né, que o ciclo, ela fez bastante trabalho nos primeiros meses, chegou no ponto do final do ciclo ali que os clientes estão fechando, só que ela não tinha, durante os outros 2 meses ela não fez o trabalho. Ela vai ficar Sim. 3 meses vendendo pouco. Vai ficar vendendo 3 meses vendendo pouco. Isso é um problema. E aí, Luiz, a gente estava falando, por que o porta a porta funciona cada vez menos? Porque a capacidade de um vendedor em colocar a gente no topo do funil é muito baixa. É basicamente isso. Então você aí que é cliente da Alvo, que está vendo esse vídeo agora ou vai ver depois no YouTube, lembre disso. Hein? Seu vendedor tem pouca capacidade de colocar lead no topo do funil. E é uma incapacidade humana dele. Ele não vai conseguir visitar 100 clientes num dia. Ninguém consegue fazer isso. Fazer 100 apresentações do produto num dia ou visitar 100 empresas. Ele vai conseguir fazer isso no máximo de 8 a 10 vezes. Se ele conseguir fazer isso de forma otimizada. Então, tenta otimizar o trabalho dele. Às vezes você está cobrando ele de uma maneira errada. E aí, Luiz, como é que a gente estrutura um processo de qualificação assim? Como é que a gente pode fazer para passar sempre boas oportunidades para os vendedores visitarem? Ou então, pelo menos assim, otimizar a rota deles em termos de quais são os melhores caras para você visitar hoje e essa semana e para o mês que um pré-vendedor pode fazer? Assim, eu vou colocar um processo de pré-venda. Como é que eu vou estruturar esse processo de qualificação para entregar as melhores oportunidades para o meu vendedor? Legal, beleza. Bem, aí são alguns fatores que vão variar de empresa para empresa, né? Mas que são gerais de uma forma geral. Gerais de uma forma geral, eu acho. Mas vamos lá, primeira coisa, você tem que entender o seu cliente, logicamente, né, e tentar mapear qual é o melhor cliente, qual é o melhor cenário de cliente que eu tenho. Tanto em porte, quanto em faturamento, quanto em rotatividade de compra, né, para quem vende produtos, né, rotatividade de estoque e tal. Então, tentar mapear qual é o cliente ideal, né, qual é o melhor cenário. Depois, ele tem que ter uma sensibilidade de tentar fazer as perguntas certas. Né, as perguntas que fazem as vendas, não são as afirmações do vendedor, né? Exatamente. Então, identificar aquelas perguntas que, de fato, vão destrinchar a oportunidade de negócio. Essas perguntas podem ser relacionadas ao negócio, pode ser relacionadas à empresa, pode ser relacionada ao decisor, ao tomador de decisão, ao influenciador, né, quem que influencia, quem que paga, quem que compra, quem que usa, né, fazer esse mapeamento, né, dos relacionamentos. E pode ser relacionado até aos concorrentes, né, se ele tem alguma solução que ele utiliza, mas principalmente a fazer perguntas que o cliente depõe contra si, né? O cliente ele conta a sua dor, ele conta o seu problema, ele conta a urgência que ele tem, né? A necessidade, se aquela dor é latente mesmo, ou se não é. E o terceiro fator é o histórico, né? Qual que é o histórico desse cara? Como que eu consegui esse lead? Ele foi uma prospecção ativa ou ele veio por uma indicação? Ele veio de uma ação que eu fiz que converteu muito ou ele veio de uma ação que eu fiz que converteu pouco? Ele veio de uma ação de marketing ou não? Esse cara ele já comprou comigo outras vezes ou não? Esse cara já comprou algum produto que eu consigo fazer um cross-selling? Poxa, se eu conseguir, legal. Esse cara ele já negociou comigo várias vezes, mas nunca fechou nada. Poxa, será que eu vou dar prioridade para esse cara em relação ao outro? Né? E aí, a partir disso, o qualificador, né, o pré-vendas, ele pode atribuir uma espécie de score, né, de um placar, assim, e falar, olha, esse cara tem perfil da nossa empresa, mas esse cara negociou várias vezes com a gente e não fechou nada. Pô, então eu vou dar 3 pontos para ele e vou dar 4 pontos para um que foi, olha, tem perfil, tem um problema muito grande, mas nunca comprou com a gente. Então eu vou dar um pouquinho mais de peso para esse. E aí, quando o pré-venda, né, olhar lá a agenda do vendedor de visitas,
ele vai aplicar isso cruzando com as informações de região. Aí ele fala, opa, vamos pegar aqui todo mundo que tem um placarzinho alto e está na região tal, eu vou priorizar esses caras. Vou colocar Exatamente. na agenda do meu vendedor para ele visitar esses caras. Ah, não, mas aqui o dia do cara já está muito cheio. Opa, então eu tenho que tirar alguém. Quem que eu vou tirar? Aí você começa a montar uma rota pensando na qualificação, né? Não só porque ele está ali perto, né? Pensa se faz sentido, né? O que faz sentido ele visitar? Não só a região, não só a localidade, né? Ser um pouquinho mais estratégico. Pô, já está na mesma localidade, mas não vale a pena. É preferível, às vezes, eu priorizar um outro e ficar mais tempo no outro, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Eu Entendi, acho que é isso aí. bacana. Tô vendo o pessoal aqui comentando aqui no chat do webinar. Bacana. A gente vai responder as perguntas no finalzinho aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí que no finalzinho a gente vai responder todas elas, tá bom? Bom, pessoal, e o último ponto, assim, que eu acho, um ponto interessante que eu acho desse ponto de qualificação, só para complementar um pouquinho do que o Luiz disse, é o seguinte. Qualificação, como é que você vai montar um processo de pré-venda na sua empresa? Então, eu resolvi que eu vou contratar ali um pré-vendedor. Eu tenho uma equipe de campo que vende, sei lá, máquina agrícola, por exemplo. Que o pessoal vende trator. Bom, primeiramente, assim, se você for trabalhar com prospecção outbound, prospecção ativa, etc., você vai ligar, é interessante você mapear primeiro, igual o Luiz falou, olhar a sua carteira de clientes. Quem que é que está ali na minha carteira de clientes que comprou, pagou certinho? Isso é interessante porque assim, não adianta você vender e a empresa não recebeu atrasado. Pagou certinho, usa bastante o seu produto. Desculpa, Luiz. Tem bastante aderência com o negócio que você vende. Identifica esses caras. Quem que é? Sei lá, um fazendeiro, é uma pessoa que tem uma fazenda ali de tamanho X, Y, Z, que normalmente planta isso e tal. Dá uma ligada e aí vê assim, quem que é dentro daquela empresa, dentro daquela fazenda, porque fazenda hoje é empresa, né? Quem que é dentro daquela fazenda ali, por exemplo, que decide a compra? É o próprio fazendeiro, ou às vezes às vezes tem uma pessoa que toma conta ali um administrador da fazenda que influencia bastante. Um técnico agrícola que é a referência da fazenda, né? Quem que é que faz parte do processo, né? Exatamente. E aí você identificou, por exemplo, que existem camadas de decisão ali. Se você vai fazer prospecção por telefone, normalmente eu indico que você começar de baixo para cima, você não vai ligar direto para o dono da fazenda, porque se ligar para ele, a primeira chance de você conseguir falar com ele é pequena. E com o administrador, às vezes, você consegue tocar mais fácil o projeto. Identificar se essa pessoa está num perfil de compra, se ela já usa outro tipo de máquina agrícola, se ela está cotando com outras empresas ou não, se ela está cotando só, se ela está precisando agora, porque às vezes ela não está em época de colheita, não vai precisar disso agora. E aí você faz um mapeamento e identifica, vê quem tem perfil e agenda uma reunião para o seu vendedor ir lá. É muito melhor do que você colocar um carro na mão do vendedor, soltar ele lá no mundão lá e falar visita todas as fazendas que tiverem nessa região. Ele vai visitar poucas, normalmente por exemplo, é muito melhor o seu pré-vendedor ligar na fazenda e não encontrar o fazendeiro do que o seu vendedor pegar o carro e lá chegar lá e ele não tá lá. É muito melhor. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, lembrem sempre disso. Último ponto aqui que eu queria abordar se a gente entrar nas perguntas, pessoal, é sobre o CAC. O que é CAC e por que é importante a gente medir isso num processo de venda externa, por exemplo, isso. Legal. Bem, o CAC, né, CAC, né, custo de aquisição de cliente. Bem, a gente é uma conta simples, né? O seu cliente tem que trazer mais valor do que o CAC que ele está gerando, né? Então, se eu faço uma venda de 10 mil, né, eu tenho que vender para cada cliente que eu conseguir, eu tenho que gastar menos do que 10 mil. Meu custo de aquisição tem que ser menor do que esse. Né? Uma regra de papel de padaria ali. Né? Uhum. Agora, a gente precisa medir isso. E muitas vezes o custo de aquisição ele não está só atrelado a dinheiro, né? Ele está atrelado a tempo, a produtividade, a efetividade. Custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade, perfeito. Né? E aí, trazendo um pouquinho para essa questão que a gente está falando de ciclo de vendas, né? Uhum. E também visita externa, igual você falou, às vezes a visita de prospecção porta a porta, ela é muito cara. Né? O custo de aquisição dela é muito caro, além do custo de
de deslocamento, de tempo, e de não conseguir conversar com o cara e de deixar de prospectar um outro através de outro meio, esse cara está ficando muito caro, né? Assim como, poxa, se eu conseguir fechar mais clientes no mesmo período de mês, teoricamente eu consegui diminuir o meu tempo, né? Então eu consegui ser mais produtivo, então o meu CAC Exatamente. diminui e tal. Então é isso, assim, o custo você tem que começar a medir quanto que está custando em relação a tempo, dinheiro, deslocamento e oportunidades que você deixou de ganhar, quanto que isso está custando e se isso está valendo a pena, né? Se está valendo a pena continuar assim ou se não. Tem que mudar Exatamente. alguma coisa. Onde é que eu posso otimizar, onde é que eu posso apertar, onde é que eu posso mudar, né? Aí vem a questão da metrificação, né? Para a gente fazer isso, a gente tem que ter tudo bem mapeado, senão nós vamos começar a fazer tentativa e erro aqui, não É. necessariamente dá certo, né? Exatamente. Dizem que, assim, em média, o CAC é uma métrica do mercado, mais que o mercado de tecnologia, mas talvez faça sentido para outras empresas. O CAC ele tem que ser 3 vezes maior do que o valor que você paga, que você recebe. O CAC tem que ser 3 vezes menor do que o que você recebe do cliente. E aí, como é que mede CAC? Assim, não é o custo da empresa, viu, pessoal? Assim, o custo da empresa inteira. Tem muita gente que coloca lá o custo da empresa inteira e divide pelo número de clientes e não é isso. O, custo da empresa, o CAC é o custo de aquisição. Então, você faz investimento em marketing, sala, todo mundo que trabalha na área, que trabalha em conseguir novos clientes. Então, se é Marketing e vendas, né? marketing e vendas. Então, mídia que você gasta, estratégia, salário de vendedor, salário de gerente, diretor comercial, eventos que você faz, custo com combustível, se você, o combustível que você gasta para visitar o cliente, a hospedagem no hotel, se você for ficar em um hotel, passagem de avião, etc. e tal. Então, tudo isso que monta o custo de aquisição de cliente e depois você divide pela quantidade de clientes que você obteve no mês ou num período. Normalmente o pessoal não faz por mês porque pode variar bastante, normalmente usa um trimestre para poder fazer isso. Uhum. Então, normalmente as empresas trabalham com essa média de 3 vezes o CAC, a rentabilidade do cliente. Se ela tiver menor do que isso, ainda depende muito do negócio, muito do tipo de produto que vende, mas se ficar muito próximo ali, é bem provável que você não tá ganhando, a empresa não está ganhando dinheiro e pode ser que ela esteja tomando prejuízo. Luiz, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Legal, vamos lá. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Vamos lá. Karen, deixa eu começar aqui. Alexandre, 62. Esse formato na minha empresa em outsourcing, comercial e prospecção por telefone e campo. A prospecção por telefone após outro profissional no campo não é possível em alguns mercados. Alexandre, assim, é sempre assim, a gente está dando um modelo, algum caminho ali que você pode seguir, mas é claro que existem alguns mercados que às vezes a prospecção tem que ser feita por um profissional de venda externa mesmo. Só que você tem que sempre atentar tipo assim, se isso é rentável para sua empresa, se você vai conseguir escalar isso, assim, esse é o ponto, assim, tá bom? E medir o ciclo de venda e o custo de aquisição de cliente. Se o custo de aquisição de cliente, assim, se esse formato tem um alto custo de aquisição de cliente e você está tendo pouca rentabilidade, então é bem provável que esse canal de venda não funcione. Assim, pelo menos. E às vezes, né, por exemplo, às vezes é porque a gente está dando esse exemplo que a visita tem que ser do meio no final do funil, né? Não, mas por exemplo, às vezes a visita pode ser um bom canal de aquisição, porque eu vou lá, eu pego o telefone, eu pego o primeiro contato e tal, mas não necessariamente eu tenho que visitar sempre, né? Não, eu posso Você chegar pode lá e inverter. visitar. É isso, Você pode eu vou inverter, às lá, vezes você vai. visito, Exatamente, às vezes você prospecta numa visita e fecha com um e-mail. Pode acontecer. fecho com e-mail, isso. O que a gente está dizendo assim, tem que tomar cuidado só um pouquinho em colocar todo mundo na rua e sempre pensar assim, ó, você precisa qualificar o lead. Existem muitas oportunidades, mas nem todo mundo. Eu já ouvi isso demais. Assim, eu vendo tinta. Então todo mundo que está pintando precisa de mim. Não necessariamente, entendeu? Você precisa qualificar os caras, senão você vai ficar gastando dinheiro demais para conseguir achar esse pessoal. A Karen, eu não consigo pronunciar o seu sobrenome, me desculpa. A minha dificuldade é qualificar o lead, principalmente porque sem uma primeira call, o lead já utiliza um concorrente, eu não tenho exatamente o perfil do meu produto, a minha vontade é dizer ok, obrigado e tchau. Karen, assim, é bem assim, em trabalho de prospecção, igual eu disse, a conversão no mercado é de 2 a 4%.
Então, se você for desistir, assim, e normalmente o lead, ele, para converter esses 2 a 4% são muitas interações. Não é uma, duas, três, assim, depende muito do produto, mas a maioria demanda muita interação. Então, se você desiste do cara na primeira, você não, na minha opinião, assim, o trabalho de pré-venda não foi feito, o trabalho de qualificação não foi feito. Ele pode usar um concorrente seu e ser qualificado. Às vezes ele está insatisfeito com o concorrente, às vezes você tem alguma funcionalidade que ele precisa e o seu concorrente não tem. Né? Diz um pouquinho aí, Luiz, sobre o que você acha disso aí que a gente está falando. Não, eu acho que é isso, né? Se a pessoa só comentou que já tem um produto, ela não foi qualificada ainda. Porque, no pior dos casos, você tem que saber mais motivos de por que ela não está disposta a, pelo menos, conhecer o seu produto, né? Você pode, pelo menos, falar, poxa, eu queria te mostrar, você tem disponibilidade, eu queria te mostrar, porque provavelmente isso aqui o seu concorrente não tem, pode ser relevante para você. E também o que você falou, né? Poxa, será que está atendendo tão bem assim? Será que ela está pagando um valor que o seu não compensa para ela? Porque aí vem a questão, né? Às vezes fazer a pergunta certa pode fazer a diferença. Porque às vezes ela utiliza o concorrente, mas às vezes não enxerga tanto valor assim no concorrente e estaria disposto a pagar menos. E às vezes o seu produto é mais barato, né? E aí nessa conversa assim, você falou, poxa, às vezes ela não está enxergando tanto valor assim no cara, mas para mim ele vai enxergar um pouco mais de valor, porque eu sou um pouco mais barato, né? Estou dando um exemplo, logicamente. Ela coloca aqui ainda, Luiz, é até interessante, sim. ela coloca aqui ainda que ela normalmente se dá bem quando ela faz a reunião com quem sente a dor, que normalmente é a pessoa porque assim, nem sempre essa pessoa é decisora, né? Então ela diz que com a pessoa que sente a dor ela consegue levar numa boa, mas que aí na hora que a decisão de compra cai com o decisor, a empresa tem uma burocracia grande, assim. Isso faz parte do processo, viu, Karen? Assim, em mais empresas maiores, assim, é difícil você chegar e fazer e vender. Fazer a apresentação, eu gostei, vou comprar. Assim, normalmente não funciona assim. Existe um processo de compra dentro das empresas. Por exemplo, se você vende produtos de uma ferramenta de tecnologia como a Alvo, normalmente o departamento de TI numa empresa maior avalia a ferramenta, vê questão de segurança. Então, assim, tem um processo, e cada empresa tem um processo, e é trabalho do vendedor entender esse processo. Assim, não é assim, você precisa mapear esse processo. Isso aí, inclusive, faz parte do seu funil. Né? Se você vende sempre para esse tipo de cliente, esse tipo de cliente maior, se você conseguir mapear esse processo de compra desse pessoal, mesmo que seja superficialmente, você sempre vai conseguir saber quando é que tem gente próximo de fechar e quando é que tem gente longe de fechar. A questão é, tipo, entender esse processo. Então, um outro ponto interessante se você não engajar a pessoa que ouviu a sua apresentação e gostou, ela não vai conseguir vender o seu produto lá dentro. Ela gostou, mas você tem que ter a empresa, quando você fizer reunião com ele, você tem que ter um algo a mais, assim, você tem que fazer ele vender você lá dentro. Isso é muito importante porque senão o decisor não compra, porque normalmente é difícil ter acesso ao decisor. E aí um outro ponto, como é que você faz isso? Pelo menos na minha opinião, a melhor maneira de convencer qualquer pessoa é com dados. Né? Então você joga informações e dados para essa pessoa levar para o decisor. Por exemplo, se você não usa uma ferramenta de gestão de equipes externas, estou falando da Alvo porque é o que a gente faz todo dia. Você tem dificuldade em gerenciar a equipe, você normalmente tem dificuldade de controlar as atividades e normalmente você tem desculpa, alto custo como KM rodado, não ter otimização de tarefa. Então, o KM rodado é uma dor para é uma dor para aquele decisor, ele acha muito ruim pagar altos reembolsos para os vendedores. Se ele acha isso, então, na hora que você vai conversar com o gerente e ele leva isso para o decisor, e o decisor entende isso, normalmente ele compra, entendeu? Isso aí. E tem outra coisa, você entrou na área de grandes empresas, que tem departamento de compra, né? Eu não sei se é o caso da Karen, mas quem vende produto, quem é fornecedor de matéria, né, para grandes empresas, as grandes empresas elas podem comprar de fornecedores que elas já são conhecidas, né? E através da qualificação, você às vezes não consegue vender na primeira, na segunda, na terceira, mas você começa a mapear o comportamento do comprador. Ele começa a ter relacionamento com você,
Ele começa a te conhecer um pouco melhor, você começa a contar um pouquinho mais do seu produto, e você consegue fazer uma coisa que são múltiplas vendas, né? Você consegue iniciar um negócio a partir de um negócio que você não vendeu. Porque você começa a entender essa sazonalidade do cliente. Poxa, esse cara ele compra de 6 em 6 meses. Então, será que eu não posso abordar no quinto mês, no quarto mês, e pedir, poxa, me dá só um pedacinho desse pedido enorme que você faz? Né? Você pede X, eu queria fornecer 10% de X dessa vez, porque você vai gostar. Se você gostar, na próxima a gente vai negociar 20% de X, e assim por diante. E tudo isso faz parte da qualificação. O qualificador vai conseguir falar isso, vai conseguir programar isso e vai falar, vendedor que visita, não visita agora não. Deixa que vou visitar daqui a 5 meses, você vai visitar, que eu já vou deixar tudo preparado para você. Né? Exatamente. Isso é mais ou menos por aí. Eu acho assim, Karen, só para finalizar, assim, quando você conversar com a pessoa que não é a decisora, mas a gente chama ela de influenciadora, faça esse cara vender lá dentro para você. Dê o máximo de informação possível para ele sobre o seu produto, sobre o seu serviço e sobre o mercado. O que ele vai perder não tendo você, não usando o seu produto ou serviço. Isso, se for uma dor muito grande para ele, for uma dor que realmente incomoda, ele vai brigar por você lá dentro. Nem sempre funciona, claro, como em tudo em venda, nem sempre nem tudo é infalível. Mas você vai ter uma pessoa que vai trabalhar por você lá dentro. E aí você consegue, o mínimo que você vai conseguir fazer é envolver esse decisor, envolver ele, falar assim, olha, vamos agendar uma reunião nós três, então, só para conversar sobre o assunto. E aí esse influenciador consegue esse tipo de coisa para você lá dentro. Mas tudo depende da maneira com que você entrega informação para ele. Se ele ficar sem entender bastante, ou gostou, assim, é bastante comum, gostei e tal, vou ver, mas não necessariamente aquela dor é uma dor que incomoda ele desse jeito. Às vezes você não conseguiu despertar isso nele. Aí ele não vai brigar tanto por você lá dentro. Ele vai chegar na reunião e vai falar assim, olha, tem uma ferramentinha legal, vi um produto legal aqui que pode ajudar a gente. Ah não, mas a gente tá sem dinheiro. Ah não, então tudo bem então. Ele não vai brigar por você lá dentro. Porque aquela dor não é tão grande pra ele assim, entendeu? Sim. Bom, Luiz, queria te agradecer aí pelo tempo que você dedicou aqui pra gente. Sem palavras para agradecer mesmo. Espero que a gente possa fazer mais materiais juntos, ajudar equipes comerciais a venderem mais, vendedores a terem mais performance. É uma das nossas, uma missão conjunta que as duas empresas têm. Queria te agradecer mesmo e, bom, queria que você falasse um pouquinho no finalzinho aí sobre a parceria Alvo Plug, o que cada um ganha e tal. Legal. Primeiramente, né, obrigado por ter me chamado aí para. É live de quinta que chama esse evento? Toda quinta-feira a gente faz um webinar aqui, de vez em quando vem uns Isso. convidados. Legal. Então, obrigado por ter me convidado. Eu acho que o tema é super pertinente, né? A gente tem essa missão, né, de desenvolver as culturas mais inovadoras do time de vendas. A gente já trabalha há algum tempo fazendo isso. E agora, né, eu acho que esse tema ele é bem atual, né? Porque a gasolina vai aumentar. Então, fazer o pessoal visitar agora vai ser um prejuízo dobrado, né? Exatamente. Visitar quem não precisa, logicamente, né? Exatamente. Então, é legal a gente ajudar o pessoal nisso aí. E também esses outros conceitos que às vezes muitas pessoas não conhecem, né? Funil de vendas é um conceito muito novo para muita gente. Qualificação, então, nem se fala, deve ser muito recente para a maior parte das pessoas que vão ver esse webinar, assim como essa questão de métricas e assim por diante. E para muitos pode até soar estranho, poxa, a Alvo, né? A Alvo, ela vive de visitas. Como é que ela está falando para eu visitar menos, né? Exatamente. Que sentido que eles estão fazendo? O que a gente quer fazer? A gente quer otimizar o trabalho do vendedor. Assim. A gente não quer que você fique fazendo visitas desnecessárias. A gente quer que você faça visitas que façam sentido para sua empresa e que vão ajudar você a vender mais. Não ficar fazendo visitas aleatórias e improdutivas. Isso para a gente é ruim. E a mesma coisa, né? Na Plug CRM, eu ganho dinheiro com mais vendedores, mas não necessariamente eu quero que tenha mais vendedores numa conta. Se eu tiver menos vendedores produzindo mais, eu estou até mais feliz, né? Uma pessoa fazendo o que duas fariam, olha que beleza. Né? Exatamente. Bacana. E Luiz, só para finalizar, pessoal, assim, as duas ferramentas, a gente falou isso no começo, quem não entrou no meio, as duas ferramentas são integradas, o CRM da Plug e o Alvo. Cada cliente de um lado ou de outro tem vantagens em comprar descontos durante um período.
Então quem tiver interesse, procura... Ó, presta mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, só para responder a pessoa, para não deixar ninguém sem resposta. Ah, bom, eu não consegui encontrar essa pergunta. Me disseram aqui que tinha, mas não consegui encontrar. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu não consegui encontrar a pergunta, mas esse vídeo vai subir para o YouTube, tá? E quem tiver dúvida pode mandar um e-mail para mim ou para o Luiz, ou para nós dois. Eu vou colocar o nosso e-mail na descrição lá do vídeo. Quem quiser pode mandar. Posso colocar seu e-mail na descrição do vídeo, Luiz? Eu não sei se pode, depois você receber spam. Pode colocar meu e-mail. Vai. E aí vocês mandam e-mails, perguntas nos próprios comentários ali do YouTube que a gente responde. Beleza? Então é isso. Eu quero só mandar um conteúdo pra galera. São conteúdos do Plug. Eu posso fazer um mixanzinho? Na verdade é conteúdo, não vou vender nada. Relacionado ao tema, tem um materiais.plugcrm.net, materiais.plugcrm.net. Tem um material que a gente fez com a Alvo, que é relacionado a equipes externas, que é legal de vocês darem uma olhada. Mas tem dois que eu acho que é muito pertinente com o tema. Ele é relacionado ele chama Sales Process Canvas. A gente criou um canvas para a pessoa modelar o processo comercial dela. É um conteúdo um pouquinho mais avançado, digamos assim, né? Mas quem tiver interesse pode baixar esse canvas, né? E a gente tem um também que é como, eu não sei exatamente o título, mas é alguma coisa assim, como criar uma área de qualificação dentro da minha empresa. Que aí é um e-book, né? Então quem tiver interesse, como que eu crio uma equipe de qualificação, tem esse e-book lá também. E claro, nosso e-book, né, Gabriel? De externas está lá também. Show de bola, bom. Pessoal, show de bola. Pessoal, eu queria agradecer de novo, Luiz. Acho que os materiais da Plug são ótimos, infográficos, e-books, vídeos, tem alguns vídeos. Tinha um vídeo muito legal que tinha uma música lá que eu vi, achei bacana, Luiz, sobre o Predictable Revenue que vocês estavam fazendo, achei da hora. Vale a pena dar uma olhada, viu, pessoal? Vale a pena ler o Predictable Revenue, que é o livro do Aaron Ross. Todo mundo... Ele agora está no Brasil como Receita Previsível. É um ótimo livro. Ajuda a estruturar principalmente esse processo de qualificação e pré-venda, tá bom? Então faz sentido vocês procurarem ele. E quem quiser mais assuntos sobre equipe externa, tem acesso em materiais.alvo.com.br. Lá tem materiais, etc e tal. Bom, Luiz, sem palavras para agradecer, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Um abraço. Abraço. Tchau.